paz do Senhor a todos. Neste dia eu quero compartilhar com vocês um tema que é sobre as atitudes de compaixão de Jesus através da oração. Quero compartilhar com vocês um ensino hoje profundo sobre o que é a compaixão, como ela acontece e no que consiste. E como exemplo maior, eu estarei compartilhando com vocês alguns textos onde relata esses feitos maravilhosos de Jesus. Amém? Então hoje o nosso tema está focado sobre a compaixão, que é um sentimento profundo de amor pela vida do próximo. Mas antes de eu iniciar, eu quero compartilhar com você um momento de oração, porque essa mensagem ela tem por propósito dar continuidade nas mensagens anteriores que eu compartilhei com vocês a respeito dos motivos e propósitos que Deus tem para cada um de nós aqui nesta terra, um propósito divino, um propósito especial, um propósito projetado pelo pensamento e pela vontade de Deus antes de eu nascer e de você nascer. E é com essa responsabilidade, com esse foco, com essa intenção, com este propósito que eu quero contribuir mais ainda para aqueles que estão se dedicando, aqueles que compreenderam, que estão compreendendo o real motivo desse processo dentro do propósito que Deus tem para mim e para você, este processo de lapidação interior, este processo de transformação, removendo a velha natureza e incluindo, através da nossa dedicação e do Espírito Santo de Deus, transformando o nosso caráter com o caráter de Cristo. E a compaixão é mais um sentimento, é mais uma virtude, é mais um dom de Deus que precisa ser estabelecido definitivamente no nosso coração de uma maneira eterna. Não é somente para usar naqueles momentos que nos convém, mas é em todo momento, por onde Deus nos enviar ou por onde chegar pessoas até nós com essas necessidades. Então este tema sobre compaixão, ele vai contribuir para a nossa transformação pelo processo que Deus está fazendo em nosso interior, no nosso caráter, na nossa estrutura, para somar mais ainda os dons, as virtudes, para o bom desenvolvimento do nosso ministério, para o bom desenvolvimento do nosso chamado especial. Cada um de nós temos um chamado e cada um de nós temos este compromisso também diante do Senhor, com essa certeza, com essa confiança, que nós nascemos com este propósito especial de Deus e que nós desejamos esse propósito, que ele é o melhor do que os nossos pessoais. Que o Senhor possa trabalhar profundamente no seu coração. Possa trabalhar mais ainda, lapidar. Se você já é uma pessoa que tem compaixão, hoje você vai compreender se é compaixão mesmo ou se é apenas um sentimento de piedade. Hoje vai ficar muito claro, como ficou para mim, durante toda essa semana, o Senhor falando sobre este sentimento de compaixão, né? Através do Espírito Santo de Deus, e eu preparei esse banquete para você, para que você possa receber, para que você possa orar em cima disso, ter verdadeiramente este caráter, mais esse caráter de Cristo, mais esse modelo de Cristo na sua vida, porque eu quero mais profundamente na minha vida, para que o Senhor venha me usar mais e mais e mais da forma que Ele tem planejado para mim, da forma que Ele conhece a minha estrutura e tem me preparado para isso. Por isso é preciso que cada um de nós, que somos cristãos, que conhecemos a palavra do Senhor, independente da função eclesiástica, você que conhece a palavra, que conhece a verdade, que já está caminhando na verdade, que você possa hoje aprender mais ainda da parte do Senhor Jesus. Amém? Então vamos fechar nossos olhos e eu quero orar
para cada um de vocês que estarão assistindo e ouvindo e aprendendo essa mensagem. Amém? Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Esta palavra, Senhor Deus, é tão preciosa, Pai, tão necessária para a nossa vida espiritual, para o nosso chamado, para o nosso ministério e principalmente, Pai, como seus discípulos aqui na terra. Espírito Santo de Deus, implanta em nossos corações, na profundidade do nosso ser, este sentimento, este caráter, este modelo que Cristo foi e continua sendo, Pai, de compaixão pelo próximo. Que nós sejamos esses, Pai, que façamos a diferença nesta terra, que façamos a diferença fazendo como Tu gostaria que fizéssemos, Pai. Por isso, Espírito Santo, vai trabalhando durante a pregação, vai ministrando na nossa mente, no nosso coração, e vai fazendo a sua operação divina em nossas vidas, para que possamos verdadeiramente, Pai, fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Corta em nós, Espírito Santo, aquilo que desencaminha, Pai, toda a intenção que Teu Espírito Santo deseja para cada um de nós. Faça suas podas em nossa estrutura, nos nossos sentimentos, nas nossas mentes, Pai, para que seja reerguido, para que seja realinhado, Senhor, as áreas que cada um de nós precisamos crescer. Que Teu Espírito Santo, neste dia, Pai, nesta ministração da Tua palavra, seja sobre cada um de nós, Pai, algo estabelecido pelo Teu Espírito Santo, porque só o Senhor conhece os nossos corações, porque foi o Senhor que nos construiu, foi o Senhor quem nos criou, e o Senhor conhece a estrutura de cada um de nós, a estrutura ruim e a estrutura boa, Pai. Por isso, Espírito Santo, há um desejo em nosso coração de sermos pessoas melhores a cada dia, Senhor, segundo a Tua palavra, mas pessoas melhores de dentro para fora, Pai, porque é assim que agrada o Teu coração. Que não venhamos a viver de aparências, Pai querido, mas verdadeiramente, Pai, que do nosso coração possa fluir, Pai, o amor, Senhor Deus, o Seu amor que já foi impregnado em nossos corações. Nos acompanhe agora, Espírito Santo, continua conosco nesta hora, Pai, e faça a Tua santa e gloriosa obra durante esta ministração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre as atitudes de compaixão de Jesus através da oração. E o texto Mateus 14:14 é o texto que eu vou usar para introduzir esta mensagem, mas estarei trazendo vários textos com você. Eu recomendo que você pegue um caderno e a tua Bíblia, sente-se para que você possa anotar todas as orientações. Se você deseja crescer mais ainda espiritualmente, eu quero te dizer que esta mensagem de hoje contribuirá para o seu crescimento interior, crescimento espiritual, e terá uma mudança também na renovação da sua mente, porque o reino de Deus é conquistado com esforço, e a nossa mente precisa pensar e caminhar no reino de Deus e não no reino da terra. Porque se caminharmos no reino de Deus, nós teremos todas as direções para estarmos solucionando, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, para agirmos naquilo que precisamos no nosso dia a dia enquanto estivermos na terra. É essa diferença que o povo de Deus precisa entender. Se você caminhar no plano de Deus, nos caminhos espirituais celestiais que a palavra de Deus nos contribui, você estará garantido que a sua vida será regida da melhor forma possível. Amém? Que você possa compreender a dimensão do que é viver o reino de Deus enquanto estamos aqui nesta terra como pessoas e como instrumentos de Deus.
Amém? Então abra sua Bíblia no capítulo de Mateus 14:14 e vamos ler o que diz a palavra. Mas para completar, vamos ler o 13 também. Amém? Diz a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Veja, aqui já está Deus falando conosco, o Espírito Santo, que quando Jesus desembarcou, ele viu uma grande multidão de pessoas doentes, enfermas, aflitas, angustiadas, sentindo dores, sentindo fome. E Jesus se compadeceu e se permitiu de agir, orando por elas, tendo uma atitude de compaixão para abençoá-las, trazer sobre elas o conforto, a cura e o milagre. E é isso que Jesus quer que eu e você façamos, que nós estamos aqui, nesta terra, vivendo aqui, mas com o poder do Espírito Santo de Deus e compreendemos a verdadeira missão nossa. E neste ano nós estamos com este propósito que é sobre o servir ao próximo. E a compaixão é um dos temas fundamentais porque ele caminha junto com o amor de Cristo. A compaixão e o amor de Cristo, eles andam juntos. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Para isso, eu preciso trazer para vocês também o significado da palavra, né? O significado. A palavra compaixão significa um sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Compaixão também significa um sentimento de piedade com o sofrimento alheio. Significa também um sentimento de pena, de dó. Amém? E é interessante que a palavra compaixão, que se originou a partir do latim compassiones, que significa, interessante, significa sentimento comum ou união de sentimentos. Olha que interessante. Compaixão é você se unir com o outro dentro daquela necessidade. É você se unir com ela no mesmo sentimento, como se estivesse acontecendo com você algo. E você transfere esse sentimento de compaixão junto com essa pessoa para que você possa ajudá-la. Por isso que é um sentimento muito puro, muito rico, muito glorioso. Porque você ter esta união de sentimentos com alguém que está passando por alguma necessidade, alguma aflição, algum momento de desespero, de luto, de perda, de desgosto, de acidente, de doenças. São tantas as situações que eu poderia citar para vocês aqui, de fome, né? Pessoas que vivem solitárias, pessoas que realmente estão doentes da alma, doentes do espírito, doentes fisicamente. Então, o significado é ter um sentimento comum, um sentimento de união, é união de sentimento com essa pessoa. Isso significa compaixão. E é isso que Jesus tinha. O seu caráter tinha uma estrutura tão linda, tão pura, tão preciosa, tão grandiosa, e que através dessa pureza, deste caráter, Jesus socorreu tantas pessoas enquanto ele esteve aqui na terra como homem. Durante 3 anos e meio, Jesus trabalhou incansavelmente, orou incansavelmente pelas pessoas, pelos aflitos, pelos exaustos, pelos cansados. Jesus também, enquanto fazia isso, ele ministrava, ele ensinava, ele pregava o caminho da verdade.
ele ministrava, ele aconselhava, ele exortava, ele aconselhava, ele corrigia, ele orientava. Isso tudo compõe uma estrutura de um sentimento de compaixão. Este sentimento, ele precisa ser entronizado de uma forma profunda em nossa estrutura, como servos e servas de Deus. Amém? Então, compaixão é o amor de Deus em ação em favor do outro. É o sentimento de pesar em nós que desperta o mal de outro. A compaixão, quem tem compaixão, quem tem este sentimento já enraizado no teu coração, te leva a agir, te desperta a observar, a se preocupar com algo que não está bom com alguém ou com alguma pessoa. E compaixão é compartilhar a dor e o sofrimento dos outros e trabalhar ativamente para ajudá-los. Ajudar aqueles que estão passando por dificuldades em suas vidas. É crucial honrá-los neste momento que eles estão passando por aflição. É muito importante que no momento da ajuda você seja uma pessoa que possa falar palavras de amor, palavras de exortação, palavras para honrar a sua moral, dizendo que ela é capaz, que isso é uma fase, que isso vai passar, né? Esses momentos da adversidade que essas pessoas estão passando. Essas palavras, esses conselhos também são sentimentos de compaixão. Você age em cima de um propósito, dentro de uma necessidade do teu próximo. E é interessante é que o oposto, o antônimo de compaixão é o sentimento de indiferença. E como nós temos assistido isso? Como nós temos visto pessoas indiferentes com tudo que vem ocorrendo, não só agora nesse período de isolamento, de pandemia, mas nós temos visto anos e anos pessoas indiferentes com o sofrimento alheio, pessoas indiferentes agindo com atitudes corruptas, maldosas, inconsequentes, cheios de vaidade, prejudicando a vida do próximo, prejudicando famílias, prejudicando a toda a sociedade, prejudicando nações, prejudicando tantas almas, tantas vidas que sofrem por essa atitude de pessoas indiferentes. Eu quis colocar essa observação porque é necessário nós identificarmos. A compaixão é uma entrega para o próximo, é um sentimento de entrega, é um caráter de Cristo, enquanto que a indiferença é um sentimento oposto, é um sentimento de ódio, de desamor, de indiferença, do tipo, não me interessa, não quero saber, onde não há amor nesses corações. E eu espero que essas pessoas sejam alcançadas pelo Espírito de Deus e convencidas dessa necessidade de mudança, em nome de Jesus. Amém? Continuando, a compaixão é um amor divino, é um amor que vem do Espírito de Deus. A compaixão é um ingrediente dessa demonstração, deste amor que é gerado pelo Espírito Santo de Deus, para aqueles que buscam a Deus, que amam a Deus, que amam os pensamentos e as vontades e a justiça de Deus na terra. E esta compaixão nós podemos contemplar, ver muito Jesus demonstrando esses atos de compaixão através das suas orações com o povo, com a multidão, sempre socorrendo alguém que estava cativo há anos, anos cativo em prisões, anos cativo endemoniados, pessoas de todos os tipos de doenças, de enfermidades, de ordem espiritual, de ordem emocional, de ordem física também, e aqueles que adoeceram também
por terem pecado. Mas o amor do Senhor é tão grande, a compaixão que é tão grande, que Ele fala: recebe a tua cura, mas não peques mais, para que não sobrevenha sobre você coisas piores. Olha a compaixão, olha o amor. Compaixão é sem crítica, sem apontar isso ou aquilo da pessoa, simplesmente agir com este amor, agir com essa compaixão, agir com este sentimento. É assim que Jesus quer que eu e você façamos nesta terra, por onde nós formos, aonde nós estivermos, aproveitarmos todas as oportunidades. Amém? E a compaixão é algo muito maravilhoso também, porque ela te conduz, ela te impulsiona a se condoer pela pessoa, pela necessidade do próximo. E ajudá-la também, não é só se condoer, mas ter uma ação, ter uma atitude, dar o respaldo necessário a esta pessoa. A compaixão, ela age, porque é a expressão do amor, e o amor se expressa em ação. Ela te conduz numa ação em socorro de alguém que se encontra em aflição, em necessidades, dores, doenças. Tantos exemplos estaremos dando no decorrer desta mensagem. Então, a compaixão é um amor divino que é transferido numa atitude de ação. Você se move, você age sobre aquela situação para defender, para apoiar, para dar suporte, para socorrer, para aliviar aquela carga daquela pessoa. Amém? E a compaixão também, ela pode ser descrita como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. A compaixão também, muitas vezes você já é uma pessoa mais madura emocionalmente e você tem uma estrutura que, com a sua estrutura e mais o caráter de Cristo, você dará um suporte sobrenatural para essa pessoa. Por isso é importante socorrer. Você não pode julgar, mas aquela pessoa é muito fraca, aquela pessoa aquilo, aquela outra, aquilo outro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que aquilo que Deus colocar nas suas mãos e você souber, socorra com a sua compaixão, com este sentimento que é dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E a compaixão também, frequentemente, combina-se a um desejo de aliviar ou de diminuir o sofrimento de outra pessoa. Então, a compaixão, ela te leva a levar o alívio, aquele desejo de ajudar, de aliviar, de deixar a pessoa, depois de uma situação de aflição, você conseguir aliviar tanto que ela passa a sorrir, ela passa a se alegrar com aquele apoio, com aquele amor divino que você transmitiu, com aquela gentileza especial para aquelas pessoas que estão sofrendo. A compaixão também pode levar alguém a sentir até mesmo uma empatia, mas empatia é outro tipo de sentimento. A compaixão frequentemente é caracterizada através de ações, de atitudes, de suporte prático, real, através do telefone, através de você sair da tua casa e ir até a casa da pessoa, de você levar um mantimento, um suprimento, um telefonema no momento difícil, no momento de luto, no momento de separação conjugal, dores, tantas coisas você pode socorrer, até mesmo uma depressão, uma síndrome de pânico. Então, a compaixão, ela te leva à ação. Amém? Então, a compaixão, ela é caracterizada através de ações, quando uma pessoa, agindo com espírito de compaixão, busca ajudar aqueles pelos quais se compadece, pelos quais você está vendo que elas precisam da sua ajuda. Isso é independente de qualquer estrutura, de obra, de igreja. Isso tem que ser algo rotineiro na sua vida, independente de função eclesiástica.
Todos nós precisamos ter essas atitudes e todos nós temos condições de receber e ter este caráter de compaixão, esse caráter de piedade, de dó dessas pessoas que sofrem e nós podemos ajudá-las. Amém? Ter compaixão é permanecer num estado emotivo positivo, enquanto tenta se compreender o outro sem invadir, no entanto, o seu espaço. Você faz com prudência, você faz com amor, você vai acompanhando até a pessoa liberar aquilo para você. Liberou, você entregou, fez a tua parte, aí você volta e a pessoa está bem, foi socorrida, ótimo. Aí você vai acompanhando e vai surgindo outras necessidades e você vai fazendo a mesma coisa. Amém? É assim que funciona, assim que demonstra, né, claramente o amor divino através da compaixão. E aí quero falar um pouquinho agora sobre a compaixão e a oração. Como nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde nós estamos sendo impossibilitados de orar de forma presencial pelas pessoas, até mesmo de fazer visitas às pessoas, hospitais. Então agora é um momento onde nós podemos e devemos dobrar a nossa compaixão, o nosso sentimento de amor pelas vidas que vêm passando por aflições, dores, luto, perdas, depressão, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, casais se separando, maridos agredindo esposas, filhos sendo desassistidos, vidas que estão em solidão dentro das suas casas por conta do isolamento, pessoas que estão sem direção de vida, que não conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que possamos, através da oração, clamar pelas almas perdidas, almas que ainda não conhecem o reino de Deus, que não conhecem a palavra de conforto, de consolo, que nunca foram ouvir falar de Jesus Cristo. E através das nossas orações, nós devemos tirar períodos de orações em nossas casas, fazer da nossa casa verdadeiramente, da nossa vida, uma casa de oração, uma casa consagrada à oração, uma casa onde haverá o incenso suave, subindo durante o dia e durante as noites, em favor dessas pessoas, em favor daqueles que estão sofrendo, e aqueles que estão sofrendo de forma injusta, pessoas que estão vivendo a injustiça, perdendo entes queridos, pelo erro de muitos, por decisões erradas de líderes, de governantes. Nós precisamos orar, clamar, dobrar o nosso tempo de oração. Mesmo você que está trabalhando, ao invés de tirar 10, 15 minutos de descanso, tire e faça uma oração da onde você estiver trabalhando. A sua oração vai subir até o trono do Senhor. Porque a compaixão de Deus no nosso coração é este sentimento que nos impulsiona à intercessão, a um clamor. É você tomar a dor do outro, a aflição do outro, como se fosse a sua. Ser um intermediário dessas pessoas que estão hospitalizadas, dos profissionais que estão ali socorrendo, dobrando turno de trabalho, com o risco de serem contaminados. Que o amor do Senhor e a compaixão esteja no coração de todos eles também, para serem sustentados a continuarem socorrendo, atendendo todos esses casos, não somente de Covid, mas pessoas com toda a sorte de doença e de enfermidade.
E neste momento, dentro do hospital, não há como eles estarem quase praticamente orando por essas pessoas. Somos nós que estamos aqui fora, que estamos saudáveis pela graça e pelo sangue de Jesus, é que devemos renunciar nosso descanso para estar contribuindo com o coração cheio de compaixão, com o coração cheio de amor por essas vidas que estão sofrendo de todas as formas, sofrendo por estarem contaminadas com outras doenças, câncer, AIDS, problemas cardiológicos, são tantas as doenças. Hospitais psiquiátricos também, que o Senhor possa visitar essas pessoas que vivem aprisionadas espiritualmente, aprisionadas por medicamentos, aprisionadas sem ter a esperança de vida, sem poder estar com a sua família. Temos que clamar e através das nossas orações, como eu preguei na semana passada, sobre as 7 manifestações de milagres que foram feitas pelas mãos do Senhor Jesus. Essa pregação nasceu no meu coração 3 semanas antes de eu prepará-la, diante de uma situação que eu venho passando com os familiares, que é a enfermidade do meu pai, que vem sofrendo há anos das enfermidades cardiológicas, de rim, teve 4 infartos e o Senhor tem feito os milagres e vai continuar fazendo, para que ele possa entender que existe um único Deus. E essa mensagem nasceu dessa experiência, somando com as experiências de vários irmãos e irmãs que estão passando também com seus familiares, com amigos, e que precisam neste momento de distanciamento, onde nós não podemos estar presencialmente com eles. Mas as nossas orações, a igreja unida em oração, no mesmo propósito, no mesmo objetivo espiritual, sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum desejo de troca, de receber nada em troca, mas por amor e compaixão daqueles que sofrem, não somente da nossa igreja, mas dos familiares dos nossos irmãos, dos amigos, dos colegas de trabalho, vizinhos. São tantas as situações. E nós, como povo de Deus, temos que fazer essa diferença. Temos que fazer essa diferença. Temos que renunciar coisas nossas. Este momento que nós estamos vivendo, de isolamento, que completou 3 meses, não é momento de férias. Não é momento de lazer. Mas é o momento de buscar muito mais ao Senhor, por nós, através de nós, para o próximo. É o momento onde a igreja tem que ser despertada. Pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas. Concentre em oração, concentre naquilo que Deus tem para trabalhar nos seus corações, nos nossos corações e no coração da igreja. Desperta. É impressionante o que a gente tem visto em alguns momentos de postagem, que eu, na verdade, faço apenas para divulgar as mensagens da cruz. Não para postar o que eu estou comendo, o jantar do dia, o almoço do dia. Não para postar se eu estou mais bonita, ou a roupa que eu comprei, e etc., o cabelo que eu cortei. Mas a mensagem da cruz, presta atenção, hein? É o momento de proclamar o reino de Deus. Homens escolhidos pelo Senhor, homens levantados pelo Senhor, têm que permanecer e andar no propósito de Deus. E agora, mais do que nunca,
é joelho no chão, é arrependimento, é confissão de pecados, é clamar pelas almas perdidas. Clamar para ganhar o máximo de almas que nós pudermos nessa terra, através da nossa oração. Jesus, o Senhor, espera isso de mim e de você. A função eclesiástica não é para ser envaidecer, não é para mostrar para as pessoas o que você tem, o que você é, mas é para ser o que Cristo quer que você e eu sejamos aqui na terra, verdadeiros discípulos do Senhor, homens e mulheres segundo o coração de Deus, agindo, tendo atitudes corretas, dignas de proclamar o Evangelho do Senhor, se aliançar com aqueles que são aliançados com Deus. É isso que eu peço para o Senhor. Eu quero andar, caminhar com aqueles que são aliançados com a verdade do Senhor, demonstrando em atitudes de respeito, de reverência, de temor à palavra do Senhor. E é na prática que nós vemos isso no decorrer desses anos de ministério. Pessoas sem vaidade, segundo o coração de Deus. Por isso a compaixão é o momento que nós, povo de Deus, tem nas nossas mãos um trunfo poderoso, cheio de poder, onde nós temos que derramar o nosso coração, o nosso amor pelas almas perdidas, pelas almas que estão sofrendo. Telefonemas usados de forma correta para compartilhar essas necessidades, para compartilhar e socorrer aqueles que estão com mais necessidades. E você que tem o Espírito Santo de Deus, você que já tem o poder de Deus e conhece a palavra do Senhor, pode agir e praticar como Jesus fez, ter atitudes de compaixão. A compaixão e a oração, ela caminha de uma forma sobrenatural. Enquanto estamos orando aqui, vidas estão sendo desacorrentadas, vidas estão sendo libertas, milagres estão sendo feitos. Não importa que você não esteja vendo, mas a palavra nos garante que quando nós oramos em concordância com a vontade do Senhor, o Senhor realiza. E eu creio nessa passagem, porque é assim que eu tenho feito nesses anos de ministério, de obra e de igreja, e agora nesses meses de isolamento. Levanta a tua cabeça. Você é um servo, uma serva de Deus. Coloca em prática a palavra do Senhor no teu coração. Começa a agir, não deixa o espírito de tristeza entrar, o desânimo entrar. Porque maior é o Espírito Santo e ele é poderoso para te mudar também, para te fortalecer, para te levantar como um guerreiro de oração, como uma guerreira de oração. É assim que o Senhor nos chama. E a compaixão é este sentimento divino que põe em operação o poder de Deus. E analisando o ministério de Jesus, vemos que sempre o seu espírito se movia dentro dele em compaixão. E como resultado, ocorria milagres, curas, libertações e prodígios. É assim, esse modelo de Jesus, que eu e você devemos colocar em prática. Quem experimenta a compaixão divina é porque experimentou o amor e será cooperador da obra. É tempo de servir, é tempo de ação, é tempo de ter atitudes corretas, focadas no propósito maior do Senhor nesses dias. É isso que nós precisamos, mais ainda do poder de Deus, da presença dele, e agir com todo esse potencial, com os dons e principalmente o amor e a compaixão, como Cristo fez e agora continua fazendo através do Espírito Santo. Deus quer continuar te usando, mas muito mais do que você pensa, muito mais do que você deseja. Que esta provisão, que esta manifestação queime o teu coração. Abra teus olhos, abra teu entendimento
e pergunte: Espírito Santo, para quem eu devo ligar hoje? Espírito Santo, para quem eu devo orar hoje? Qual é a causa de hoje? Qual é o socorro de hoje? E o Espírito Santo vai te mover. E você, com o coração cheio de compaixão e de amor, vai interceder por aquelas pessoas que você nem conhece. Mas o amor de Cristo vai te invadir, a ponto de você se unir com o mesmo sentimento que essas pessoas estão passando neste momento. Em nome de Jesus. Compaixão também significa se movimentar, agir. A compaixão sempre nos põe em situação de algo para ser feito. Não é estático. A compaixão não é um sentimento, não é o caráter de Cristo estático, mas é um caráter de Cristo que te move, te movimenta para atender, socorrer a uma necessidade, alguém, uma família, uma comunidade, como por exemplo, alimento, roupa, cobertores, remédios que a pessoa não tem como comprar, aluguel para não serem despejados nesse momento que estamos vivendo, mas isso sempre ocorreu, não é só agora, sempre teve essas necessidades nas comunidades, ajudar asilos, orfanatos, creches, clínicas de recuperação. São tantas as situações de compaixão que eu e você devemos agir e colocar em prática verdadeiramente. E a pessoa que tem essa virtude está sempre atenta nas oportunidades, em atender às necessidades do próximo para satisfazê-las. O trabalho se completa quando se tem um resultado como o alívio. Vamos abrir Mateus 9, vamos compartilhar Mateus 9, versículos 35 e 38. Quero já mostrar para você na prática sobre as atitudes de compaixão de Jesus através da oração. Neste caso, foi uma oração presencial. Mas enquanto não podemos estar presencialmente juntos e podendo ter essa liberdade com segurança para a nossa proteção e a proteção do próximo, isolamento também, amados. Cumprir os decretos que já vem se falando e que já sabemos de cor e salteado, mas que não entrou na cabeça de muitas pessoas ainda, também faz parte de uma compaixão, uma atitude de compaixão. Eu vou renunciar às minhas saídas, os meus lazeres, como compaixão de preservar o próximo. E quando eu precisar, eu tenho que me resguardar para que eu possa resguardar o próximo com quem eu for encontrar. Dentro de um supermercado, dentro de uma farmácia, uma caminhada que você vai fazer, e para aqueles agora que estão trabalhando. Isso também é um sentimento de compaixão. É o cuidado que você tem com o próximo para não levar a ele nenhuma contaminação, nenhum prejuízo, caso você esteja contaminado. Isto é compaixão. Isto é amor divino. Por isso que muitos, infelizmente, muitos ainda não entenderam. Ainda não seguem as regras. Não compreendem que isso é uma atitude de compaixão, de amor pelo próximo, de preservar a vida do outro saudável. É o que eu citei no início. Essas pessoas têm sentimento de indiferença. Elas não conhecem e não têm o amor de Cristo. Mas ela precisa conhecer. Amém? Vamos abrir no texto de Mateus 9, 35 a 38, que fala sobre essas virtudes. Jesus ia por toda parte fazendo bem. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças
e de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Eu vou ler até aqui 35 e 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E ele fazia obra curando toda a sorte de doenças e enfermidades. É toda a sorte de doença e enfermidade Jesus pode fazer. Então, aqui mostra Jesus em movimento, Jesus vendo as necessidades, se afligindo com a necessidade do próximo, do povo, da multidão. Tantas prisões de todos os tipos ocorriam naquela época e ocorre até os dias de hoje. Que eu e você possamos compreender e ter os olhos de Jesus para que nós possamos socorrer o próximo como Jesus, seguindo o modelo de Jesus. Mas a compaixão é um caráter. Você precisa buscar, exercitar todas as situações, até sedimentar este caráter definitivo na tua vida. Ninguém vai precisar te pedir. Ninguém vai falar, olha, você tem que fazer. Não, não. Você mesmo, com este sentimento, com este caráter de Cristo, você tomará todas as providências necessárias. Não só naquele dia, mas todas as vezes que tiver as oportunidades, você fará isso. Isso significa que você terá sedimentado na sua estrutura de nova criatura o caráter de amor e de compaixão. Amém? Vou citar alguns exemplos. Como nós já lemos, a compaixão que gera a cura dos enfermos, nós já lemos Mateus 14:14. E lemos agora a compaixão de Jesus que desperta uma visão de necessidade. Ele viu a multidão, ele viu as pessoas enfermas e também viu as pessoas exaustas, aflitas. Isso é visão de reino. E ele rapidamente as socorreu. Rapidamente ele providenciou a multiplicação. Jesus multiplicou. Nós vamos ler no Mateus 15 também. Vamos lá, Mateus 15, onde Jesus ele teve a oportunidade e fez a multiplicação. Então, a compaixão também gera o sobrenatural de Deus nas necessidades. Mateus 15, versículo 32. Vamos ler? Essa foi a segunda multiplicação de pães e peixes que Jesus fez, porque a multidão já estava lá. Vamos ler. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Foi ali que Jesus fez o ato de multiplicação de pães e de peixe para alimentar toda aquela multidão de pessoas que já estavam ali 3 dias, aguardando o socorro de Jesus. Nós temos visto nos últimos anos, meses e décadas, pessoas perecendo pela fome, pessoas morrendo por inanição, crianças morrendo precocemente, morrendo fisicamente, outras morrendo espiritualmente. Ele disse para os seus discípulos: tenho compaixão desta gente. Eu quero me incluir nisso e que você se inclua também. Mas volta a lembrar, compaixão está associado com atitudes, com ação. Não é para agradar a você, mas é para agir e socorrer aquela pessoa como se fosse você mesma que tivesse passado.
É a união do mesmo sentimento, do mesmo sofrimento, só que resultando em atitudes para resultar em grande vitória. Jesus também teve compaixão e fez muitos milagres de cura e de libertação. Mateus 8,16. Mateus, vou usar o mesmo texto, o Evangelho, para facilitar vocês. Mateus 8,16 diz, o título diz, muitas outras curas. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. A compaixão demonstrada nas atitudes de Jesus e que hoje ele espera de mim e de você, traz cura e libertação para aquelas pessoas que estão aprisionadas, né, no ponto de vista espiritual, que estão endemoniadas, que estão cativas por demônios e que estão vivendo uma vida de escravidão e de grande sofrimento. Então, através das nossas atitudes e através das nossas orações, nós teremos condições de absolvê-las, como o povo, a igreja primitiva, quando soube que o apóstolo Pedro estava encarcerado e que alguns dias após a Páscoa ele seria, com certeza, morto por definição e decisão de Herodes Agripa, a igreja entrou em oração. Uma oração incessante, perseverante, sem parar, sem cessar, até Deus operar o milagre. E assim Deus atendeu a oração daquele povo, que clamou, que se reuniu como corpo de Cristo, orando junto, de forma incessante, com fervor, com choro, com lágrimas, clamando pela intervenção de Deus, e Deus socorreu, e o cárcere foi visitado pelo anjo do Senhor. Ele enviou um anjo, juntamente uma luz, as correntes que estavam presas juntamente aos 2 soldados foram quebradas de forma sobrenatural, e o anjo foi conduzindo, e o Senhor colocou um sono em todos os sentinelas da prisão, que ele tinha que passar por 3 portas de ferro pesadíssimas, e todas as portas se abriram naturalmente. Todas as portas se abriram de forma sobrenatural. Ouçam, preste atenção no poder da intercessão, ao poder da oração em unidade, em concordância, em perseverança, dentro de propósitos, dentro de necessidades específicas. Elas são cheias de poder. E o Senhor sabe que agora, neste momento, é a única forma que nós temos para nos resguardarmos e resguardarmos o nosso próximo. Então, a oração hoje é a arma mais poderosa que nós, como povo de Deus, devemos agir, fazer e praticá-la de forma incessante. Amém? Que tremenda essa passagem, né? Que tremenda! E mostra a compaixão. Jesus orando, né? E sempre que essa compaixão se manifesta, o poder de Deus entra em operação e as circunstâncias são completamente transformadas. Está aí o exemplo do apóstolo Pedro, está aí o exemplo desta multidão que Jesus chegou, teve compaixão, orou, expeliu os demônios através da oração, e essas pessoas se tornaram livres da atuação demoníaca e passaram a ter uma vida normalizada, uma vida de paz, de saúde e de tranquilidade. Olha que maravilha o poder da oração que está em nossas mãos, assim como esteve com Jesus, o nosso exemplo maior. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e nós podemos sim fazer todas essas orações. Amém? E a compaixão? A compaixão é uma natureza de Cristo, é uma natureza divina, é um sentimento divino, como eu falei, e uma experiência nossa com a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso eu te exorto,
é uma experiência gloriosa. Muitas pessoas querem ter experiências para o seu próprio regozijo, para a sua própria alegria. Mas eu te exorto a buscar uma experiência espiritual para que Deus beneficie outros, pessoas que você nem conhece. Isso sim é a obra do Senhor. Amém? Essa compaixão, ela vem do Espírito Santo. Quero dizer que este sentimento de compaixão não é humano. Não é humano. Não começa em nossa alma. Essa compaixão vem do Espírito Santo de Deus até o nosso coração. Aqueles que aceitam passar pelo processo de renunciar à sua própria natureza, à sua própria vontade, os seus próprios desejos, sonhos humanos, sonhos carnais, descanso. Esses que renunciam e aceitam o processo de Deus, recebem viver e receber este sentimento de compaixão. Ele só é implantado pelo Espírito Santo de Deus. Não é de outra forma. Não é de forma natural. Ele é espiritual. A compaixão desperta sempre a vontade de ajudar o próximo a superar os seus próprios problemas, consolando e dando suporte também, não só espiritual, mas emocional, psicológico e no natural e também no financeiro. Amém? Continuando, uma pergunta importante que eu quero compartilhar com vocês. Falamos do sentimento, falamos das atitudes de Jesus, o nosso exemplo a ser seguido, a ser imitado na nossa vida e no nosso chamado individual e também no coletivo, um despertamento em nossos corações, um despertamento no coração de todas as lideranças. Quero compartilhar com vocês também e explicar no que consiste a compaixão. Ela se baseia em quê? Primeiro, a compaixão. Já falamos do seu sentimento, mas agora vou direcionar para as suas bases, para as suas necessidades mais profundas. Ela consiste na cura dos males, tanto físico como os males psicológicos, heranças hereditárias, que as pessoas vivem sem ter culpa nenhuma, mas acarretam essas maldições sobre elas por causa do pecado dos nossos antepassados. Está nas Escrituras. Consiste também em ajudar aqueles que padecem de todo tipo de carência. Todo tipo de carência. Para que venham a possuir aquilo que necessitam. Para que aprendam a produzir. Você socorre, você ajuda, para que depois elas possam produzir algo. Dar continuidade naquilo, crescer e ter uma independência, vamos dizer assim. Consiste em ajudar e carregar os fardos daqueles que estão sobrecarregados. Socorrê-los e compartilhar dos mesmos. Consiste em você ajudar a carregar. Aquele período pode ser período de luto, de separação conjugal, perda de um filho, perda de um marido, perda de uma empresa, de um emprego, de trabalho, de moradia. E a pessoa precisa desse suporte. A compaixão consiste também em cumprir este mandamento de Jesus de que devemos nos amar mutuamente. Este texto está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo de 11 a 18. Eu quero que você anote. Consiste em cumprir o mandamento de Jesus Cristo de que devemos amar mutuamente. Nos amar mutuamente. Consiste em imitar
a atitude de Jesus. Jesus é a nossa base. Jesus é a nossa estrutura, o nosso modelo, a nossa doutrina de caminhar verdadeiramente numa vida cristã, como crentes, aqueles que crê na palavra de Deus. Imitar a Jesus, da qual resultavam sempre boas ações. Sempre haverá bons resultados quando nós agimos com compaixão para com o próximo. Sempre haverá boas ações, sempre haverá alívio, sempre haverá cura, sempre haverá suporte, sempre haverá provisão, sempre haverá milagres. Sempre haverá uma boa notícia daquele ato. Haverá um bom resultado daquele ato. Pessoas aflitas, exaustas, haverá o socorro. Elas passarão de aflitas, passarão a ser tranquilas, confiantes. Serão supridas nas suas carências, seja ela qual for. Amém? No que consiste a compaixão? Consiste também, a base da compaixão, também é nos movermos e nos envolvermos no evangelismo, como temos ensinado. Pregue do amor para aqueles que ainda não conhecem. No seu trabalho, onde você mora, onde você vive, por telefone, pessoalmente, porque o propósito, a compaixão também pelas vidas perdidas, é a demonstração do amor de Deus. O propósito é salvar almas. Vamos lá em Mateus 28. Abre Mateus 28. Desculpa, 18. Olha como é importante salvar almas através das nossas orações. A palavra diz em Mateus 18. Só um minutinho, acho que eu troquei as letras aqui. É Mateus 28 mesmo, tá? Mateus 28, 19 e 20. Ele fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós fazemos parte da grande comissão. E fazer discípulos é pregar o Evangelho, pregar o plano de salvação, falar do amor de Jesus, falar que o Senhor conforta as almas, que o Senhor pode mudar, transformar, libertar de todo tipo de aflição. Então a compaixão consiste em ter em nosso coração esse desejo ardente de ganhar almas para o reino de Deus, habitarmos o céu através das nossas orações e através das nossas atitudes presenciais, também pregando o Evangelho. Compaixão também consiste em nos interessar por ensinar pessoas para crescerem espiritualmente. Você se interessar em ensinar, mostrar o caminho, discipular. Isto é compaixão. É o amor de Deus sendo propagado também nessas situações. Muitas pessoas pensam que compaixão é só saciar fome natural, dar roupa, comida. Não, é muito mais. O reino de Deus é grandioso, é muito amplo e você pode agir em vários segmentos, com o coração cheio de compaixão, de amor do Senhor, fazendo a obra dele, transmitindo este poder, este caráter de Cristo. Amém? Compaixão também consiste em observarmos as cargas que outras pessoas têm de suportar, ajudando-as quanto a isso. Às vezes você pode ajudar alguém num dia,
Mas existem cargas que você precisa ajudá-las durante meses e às vezes durante anos. Vou citar um exemplo. Pessoas, casais, enfim, pessoas que estão aprisionadas com drogas, com bebidas alcoólicas, prostituição, jogatinas. Tantos espíritos de prisão que você precisa ajudar a esposa, ou vice-versa, o cônjuge, ou o casal, porque um filho está nessas condições. Você precisa ajudá-los em oração, exortando com palavras, consolando, animando, declarando profeticamente que isso terá um fim. Então, muitas vezes, você vai ter uma atitude de compaixão que será por semanas, por meses, por anos a fio. E você deve permanecer nessa posição de compaixão. Não desista de ninguém. Faça como Jesus. Persevere. Amém? Isso está em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. E Gálatas 5, versículo 14. Você pode ler depois. No que consiste a compaixão? Consiste em perdoar aqueles que têm nos prejudicado. Comece a sentir compaixão por essas pessoas. Que o amor de Cristo venha superar todo o mal que ela possa ter feito na sua vida, na sua trajetória. Essas pessoas podem estar dentro da sua família de sangue, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente profissional, na escola onde você estuda, onde você mora, com quem você convive. Pessoas que passam pelo teu caminho. Então a compaixão consiste em perdoar essas pessoas. Efésios 4:32, vamos lá. Efésios 4:32. Abra a tua Bíblia, já estamos finalizando. Efésios 4:32 diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Vamos para Colossenses agora. Isso também é um sentimento de compaixão? É. Porque essas pessoas não sabem o que elas fazem. Faça como Jesus. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. E essas palavras Jesus disse quando estava na cruz, quando foi crucificado. Você está sendo crucificado por alguém? Por alguma pessoa que você está lembrando agora? Libera perdão agora. Diga assim: Senhor, eu tenho compaixão por essa pessoa, que o teu amor me invada e eu consiga perdoá-la agora, em amor. Eu libero perdão para essas pessoas agora, no nome de Jesus. Amém? Colossenses 3:13, dentro desse mesmo tópico. Olha o que a palavra diz. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui Deus está falando para mim e para você. Não importa o que essas pessoas fizeram, falaram ou te crucificaram, difamaram, destruíram a sua vida com palavras, com atitudes, ou seja qual for a área ou a situação. A compaixão, o amor divino, quando nós temos esse caráter, libera o perdão com tanta facilidade, com tanta misericórdia, porque assim Deus já nos perdoou e Ele tem sido misericordioso conosco e será também com essas pessoas. Amém?
Compaixão também consiste em participar das tristezas alheias, das situações de sofrimento das pessoas. Quantas pessoas estão sofrendo? Só você de ouvi-las, ter amor, paciência e trazer uma palavra de consolo, você está colocando em prática o amor de Cristo. A compaixão também envolve um incentivo que o amor de Deus nos faz agir. Quem se compadece, quem tem compaixão ao próximo, sacrifica os seus próprios interesses a fim de servir o próximo, imitando a Cristo em sua missão neste mundo. Receba, se você não tem, receba agora o caráter de Cristo. E este caráter vai se eternalizar em você. Será eterno, será uma atitude diária, constante, sem nenhuma variação de sombra de dúvida. Você será este agora, receba este caráter implantado no teu coração. Finalizando, a compaixão envolve mais do que emoção. Ela não é emoção, e sim consiste em um ato que procura consolar, melhorar, dar qualidade de vida, seja qual for a situação, ao próximo. Seja qual for a situação do seu próximo. E não porque nos sentimos mal diante da situação. Não é para você sentir mal diante da situação, mas é para você ter um sentimento de união com essa pessoa que está em sofrimento e que está em suas mãos para socorrê-la, para ajudá-la, para dar todo o suporte que ela precisar, até tudo se estabilizar. Se isso vai durar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, faça. Até se completar. O amor de Deus age dessa forma. Nós queremos que essa manifestação se torne uma ação prolongada. O sentimento de compaixão e de amor divino, através do Espírito Santo de Deus implantado em nosso coração, na nossa nova natureza, ela só se torna realmente uma transformação evidente quando a sua vida se torna com este modelo de atitude de forma contínua e prolongada. Contínua e prolongada. Sem nenhuma variação de pessoas, acepção de pessoas, ou de sentimento, ou de empatia. Não é isso que Jesus fez. Jesus não conhecia aquela multidão pessoalmente. Jesus não tinha nem sequer e nem sabia o nome dessas pessoas. Mas ele era tomado de um mover tão forte de amor, de compaixão divina, que o impulsionava a liberar tudo aquilo que ele tinha de Deus. Dons, conhecimentos e as suas noites e noites de oração. Falando com o Pai, numa intimidade com o Pai. Numa sintonia exclusiva com Deus. Noites e noites orando. Para no dia seguinte manifestar a sua compaixão em atitudes, atendendo multidões de pessoas, socorrendo todas, enfermas, doentes, aflitas, pedindo a graça, pedindo a misericórdia, pessoas pedindo a compaixão dele, pedindo para curar o seu filho que estava em casa, filho de Jairo, um homem que tinha uma posição, se humilhou. É isso que o Senhor quer.
e nós estamos aqui como discípulos de Jesus Cristo. Devemos seguir, praticar, agir e permanecer agindo sempre, com pandemia, sem pandemia. Como Deus está trabalhando em nossos corações de forma mais profunda, para algo maior que Ele tem mais à frente ainda, para entregar para cada um daqueles que Ele tem algum propósito maior, um desígnio maior ainda, para ser realizado nesta terra. Saiba de uma coisa, não quando retomarmos nossos cultos presenciais, eu quero te dizer que não poderá ser igual como era antes. Tem que ser mais ainda, não como nós queremos, mas como Jesus quer que eu e você estejamos na posição espiritual que Ele está trabalhando em nós, com grandes mudanças, com grandes transformações interiores, de mudanças, de estrutura, de caráter, impregnados em nós o amor de Cristo, adorarmos Jesus Cristo como o único Senhor mesmo da nossa vida, colocar-nos verdadeiramente em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração e também nas nossas atitudes. Fazermos uma adoração verdadeira e sincera para o Senhor. Ir para os cultos para cultuar verdadeiramente o Senhor, como o único Senhor e Salvador da nossa vida. O único que deve ser adorado, glorificado. Ter o pensamento de Deus, atitudes de Deus para com o próximo. Correr atrás dos perdidos, dos aflitos e dos necessitados. Sairmos da zona de conforto, achando que nós vamos somente exercer a função dentro da casa do Senhor. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer muito mais de mim e de você na prática da obra. Por isso que esta ministração demorou semanas, uma semana para Deus aprimorar no meu coração, aprofundar através do Espírito dele em mim, para transmitir para vocês este sentimento e caráter de compaixão e amor de Cristo. Tem que ser trabalhado em nós para nós exercermos isto de maneira plena, permanente, prolongada. Entenda que é isto que o Senhor deseja para nós. Que tenhamos uma vida verdadeira, transformada, mais um pouco. Avançarmos mais ainda no reino de Deus. Caminharmos como Jesus quer que eu e você caminhemos. Com a visão de reino de Deus, com amplitude alongada de conhecimento, de transformação, para que possamos trazer resultados para Deus. Não é para o homem, é para Deus. Ele vai requerer de mim e de você. A palavra fala que todos nós temos que evangelizar. Todos nós temos que pregar o evangelho do reino de Deus. Permita fazer isso por telefone, boca a boca com os seus vizinhos, no seu trabalho. Tem milhões de formas que você pode continuar esta missão e cumprir esse desejo, que é o desejo do coração de Deus. Amém? Eu vou orar agora, vou encerrar e orar por essa palavra. E eu quero ler 1 João 3,18. 1 João 3,18, que diz: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vou repetir, 1 João 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Que o Senhor possa
colocar este amor aos irmãos, porque o mundo jaz no maligno, existe no mundo muito ódio, mas nós, conhecedores da vontade e do pensamento de Deus, devemos colocar em prática e viver verdadeiramente esta palavra. Amém? Esta é a mensagem, amados, que Deus me instruiu através do Espírito Santo de Deus, me instruiu através de uma intercessão que eu fiz na semana passada com uma pastora que estava aflita, necessitada, em pânico, em desespero, e orando com ela por telefone, eu tive o mesmo sentimento que ela estava sentindo. A compaixão e o amor foi tão forte, foi tão glorioso, que nasceu esta mensagem para compartilhar com vocês. E eu louvo a Deus por esta mensagem, que você possa ouvir de todo o seu coração e colocar em prática, junto com o corpo de Cristo. Amém? Então, nesta hora, em nome de Jesus, Pai, fecha teus olhos e vamos orar. Espírito Santo, eu entrego esta mensagem, Pai, que veio do trono de Deus, veio do teu Espírito Santo, Pai, para o meu coração. E eu te louvo por essa experiência profunda, gloriosa, tão real e cheia de amor e cheia de compaixão, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelo agir do teu Espírito na minha vida. E agora, Espírito Santo, completa esta obra, Pai, no coração de todos aqueles que estarão compartilhando este vídeo, esta mensagem, que seu amor possa ser entronizado junto com a compaixão com ação, com atitudes práticas, Pai, para sedimentar e completar o trabalho para com o próximo. Que este amor seja extensivo, Pai, a todos os corações, Senhor. E eu já te louvo e te agradeço por esta palavra, de todo o meu coração, Pai. E neste momento, Espírito Santo, alcança todos que estão vivendo este momento de aflição, que estão hospitalizados de toda sorte de doença e enfermidade, famílias que estão vivendo um momento de lutos, de perdas. Espírito Santo, que o Senhor possa ouvir nosso clamor nesta hora, a nossa oração, Pai, para cada um deles neste momento, não só no Brasil, mas no mundo. Que o Senhor possa entrar com o teu milagre, que o Senhor possa enviar os teus anjos agora, Pai, libertando-os de toda a prisão de sofrimento, de angústia, de dores, Pai, de todo espírito de morte também. Visita todos, Pai, que também estão não só nos hospitais, mas nos seus lares, sofrendo neste momento, Senhor, contaminados pelo Covid, ou até mesmo pessoas que estão vivendo momentos, Senhor, de coma em seus lares, estão em coma nos seus lares porque não há mais como agir, não há mais como solucionar. Visita todos os lares, visita todos os leitos de hospitais. Espírito Santo, que o teu amor, Senhor, que teu grande amor, Senhor Deus, libertador, salvador, alcance essas vidas agora com consolo, com a cura, com o milagre e também com a salvação, Pai. Este é o meu pedido, Espírito Santo, e todos os pedidos que temos apresentado, Pai amado, através dos nossos irmãos em Cristo, que sejam eles, Pai, atendidos neste momento de concordância de oração, Pai. O Senhor é o socorro bem presente neste momento, onde nós não podemos ir, onde nós não podemos estar, Pai. Que teu Espírito Santo e os teus anjos concedam respostas de milagre, de salvação, do seu sobrenatural, Senhor. Que teu amor alcance todos estes nesta hora. E eu entrego este momento, Pai, desta mensagem, a minha vida, meu lar, minha família,
bem como familiares de todos que estão assistindo também, com a paz do Senhor Jesus e com a certeza que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. E é o único que pode socorrer e agir de forma sobrenatural neste momento, Senhor. Podendo usar pessoas, médicos, remédios, mas é através da sua mão. O sinal do Senhor vindo do alto, Pai, seja sobre todos eles nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E assim nós nos despedimos dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém, amados. Que possamos continuar caminhando unidos no mesmo Espírito, na mesma conexão com o Espírito Santo de Deus e como corpo de Cristo, unidos, reunidos no mesmo Espírito, perseverando unânimes em oração e socorrendo todos aqueles que carecem da nossa ajuda. Eu selo esta palavra e agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Recebe o meu abraço, recebe o meu carinho e as minhas orações que eu tenho feito com vocês e por vocês nas madrugadas, durante o dia, e continue. Qualquer situação, vai nos comunicando. Amém? Um abraço para vocês e até breve. Um abraço. A paz do Senhor.